O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. A adoração integral ensinada por Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Caro professor, querido superintendente, é um enorme prazer estar mais uma vez com você em nossas videoaulas de aprofundamento, compartilhamento, dinamização de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical em nossas lições de jovens do 4º trimestre. Eu espero que estas lições estejam sendo enriquecedoras, abençoadoras e que a partir deste modelo de interação comentarista, leitor, você possa estar aprendendo muito mais e aquilo que ficou não tão claro na letra fria possa estar bem vivo e bem atuante, bem claro a partir da nossa interação. Bom, o nosso desejo é que este seja um espaço cada vez mais de crescimento. Por isso, viralize este vídeo, compartilhe em suas redes sociais, divulgue o máximo que você puder, comente e fale para todos que cada vez mais a Casa Publicadora das Assembleias de Deus está tentando fazer um trabalho de sucesso, credibilidade e dando todos os subsídios possíveis a seus queridos professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Afinal de contas, a CPAD é a editora da Escola Bíblica Dominical. Bom, o nosso intuito, queridos irmãos, nesta lição é falarmos sobre a adoração integral ensinada por Jesus. É a nossa lição de número 9 e eu quero confessar aos irmãos, penso que das 13 lições deste trimestre, esta é a mais importante, por uma questão simples. Centrar nos emos, iremos falar especificamente sobre aquilo que é adoração para o bom Jesus de Nazaré. É um desafio falar, porque existem N textos, várias possibilidades que poderíamos citar, mas fizemos uma escolha, um recorte, e para trabalhar especificamente a adoração a partir da perspectiva de Jesus de Nazaré, numa visão integral, fizemos a escolha da parábola do bom samaritano. E aí é o meu desafio para você esta semana. Faça assim, professor, faça um estudo completo da parábola do bom samaritano. Mas esse estudo não seja apenas algo de ordem teórica, linguística, exegética, teológica, para, vamos dizer assim, tentar trabalhar o texto em seus meandros, em seus detalhes, apenas de ordem conceitual. Não! Tente fazer com que esta parábola torne-se uma verdade. O seu aluno já conhece. É bem verdade, professor. O jovem que frequenta a sua sala, ele já conhece esta parábola. Sabe qual é o meu desafio, o seu desafio? Fazer com que aquilo que ele já conhece torne-se novo. Ganhe novas cores, novas vidas, novas possibilidades. Que ele perceba detalhes na sua lição, na sua aula, que ele não percebeu nas leituras que ele faz da Sagrada Escritura. Isto é ser um educador. É mais do que proferir um discurso. É mais do que transmitir apenas ideias. É gerar conhecimento. É fazer com que as pessoas, seus jovens, que estão perto de você em sua sala, sintam-se encantados, com fome de ler a Escritura, de entender como pode, tantas vezes li o texto de Lucas e nunca havia percebido isso. Isso é graça, é dom de Deus. E você tem, caro professor, se você quiser, se você dedicar-se mais ainda como você faz, eu tenho certeza que suas aulas serão apaixonantes e seus alunos, seus educandos terão muito prazer, muita vontade de estar com você
todas as aulas, em todos os encontros. Bom, a nossa dinâmica de introdução da nossa aula está fundamentada a partir de um exercício que seria a ideia da dinâmica sobre os grupos excluídos. Como iremos falar sobre a parábola do bom samaritano e os samaritanos naquele contexto e o samaritano da parábola é alguém excluído, rejeitado socialmente, a ideia é que nós façamos uma espécie de discussão sobre os grupos excluídos da sociedade atual. Por isso você coloca assim, coloca uma série de placas com grupos ou pessoas ou características de indivíduos que a sociedade exclui. Por exemplo, moradores de rua, drogados, ex-presidiários, pessoas com necessidades especiais, gente que a sociedade assumidamente, que publicamente diz que acolhe, mas na prática a gente percebe que elas são rejeitadas, que elas não são tão amparadas. Você cria um monte de quadradinhos, pode ser na sua folha de papel A4 ou num retângulo específico que você faça e divida como se fosse um time, 2 times, 3 times. Peça a seus educandos que eles escolham as pessoas que eles querem ficar no seu time, no seu grupo para trabalhar, ou faça com que eles se sintam como se for um exercício mental, por exemplo, um caso hipotético, que eles se sintam pastores de uma igreja local. E como pastores de uma igreja local, qual é o grupo de indivíduos que eles queriam mentorear, que eles queriam pastorear? E aí você pode trabalhar vários grupos excluídos dentro da nossa sociedade. A partir desse desafio e dessa experiência, da vivência, do estranhamento, de pensar em ser responsável por um grupo que a sociedade não acolhe, trabalhe com eles, que o evangelho é também para os excluídos, que a mensagem de Cristo não é só para os que estão sãos, na verdade não é para os que estão sãos, não é para os que já se acham salvos, para os que se acham bons. A mensagem do evangelho é para os enfermos da alma, para os doentes do corpo, para os carentes dessa sociedade. É lá que nós temos que tocar. Esse relacionamento, esta atividade de estranhamento gerará em seus alunos a capacidade de perceber que talvez nós estamos muito mais parecidos com o sacerdote e o levita do que com aquele bom samaritano que acolhe o homem que caiu. A ideia, então, é pensarmos nessa perspectiva. Que tipo de adoração é a nossa? É uma adoração que desiste das pessoas, que exclui as pessoas, que joga fora as pessoas, ou é uma adoração que acolhe, cuida e faz a diferença na vida das pessoas? Bom, nossa lição está dividida em 3 maravilhosos tópicos. O primeiro é, Jesus explica o que é adoração. E como é que ele explica o que é adoração? Ele explica o que é adoração a partir da pergunta de um dos religiosos que estão interagindo com ele. Em segundo lugar, o nosso tópico 2 é respondendo a pergunta, mas e quem é o meu próximo? E o terceiro tópico, para finalizarmos, é entendendo que a salvação é uma relação também de amor e adoração. Vamos então pensar no nosso primeiro tópico. Jesus explica o que é adoração. É o contexto, meus queridos irmãos, que está lá na sua lição, a partir do capítulo 10, do versículo 25 de Lucas, quando haverá uma discussão entre Jesus e um religioso, e a pergunta do religioso é: que farei eu para herdar a vida eterna? O religioso deseja saber como ele chegará no céu, de que maneira ele poderá alcançar a salvação, de que jeito ele poderá entender e receber a obra de Deus. Jesus então diz a ele, pergunta a ele, como tu entendes e como tu lês as Escrituras? Ora, é um religioso, ele sabe, ele conhece muito bem os meandros, as exceções, as dúvidas, os problemas da Escritura, mas não é isso que Jesus quer tratar com ele. Ele então apresenta o seu vasto conhecimento religioso, talvez querendo até se autopromover, ele cita as Escrituras, mas depois de citar as Escrituras, Jesus diz, ok, então siga e faça isso. Siga em frente, tenha a experiência da salvação, viva o que você tem lido, mas querendo justificar-se, sempre tem um mas, né? Mas querendo dizer o porquê que ele não era um homem justo, ele pergunta, e quem é meu próximo? E quem é aquele que é parecido comigo? E quem é o meu vizinho? E quem é aquele que eu não chamo de outro por ser estranho, mas eu chamo de próximo, porque de fato, geográfica, existencial e sentimentalmente ele tem que estar perto. Quem é meu próximo? Essa é a indagação.
Essa é a questão. E essa discussão de quem é meu próximo é exatamente a nossa discussão no tópico 2. Quando Jesus de Nazaré vai, a partir da explicação o que é adoração é adorar ao Pai com toda a alma, com toda a força, com todo o espírito e ao próximo como a si mesmo, amar o próximo como se ama. Lembre-se, é um detalhe importante a você ressaltar para seu educando na sala de aula. Jesus não nos chamou para sermos amantes de nós mesmos. Jesus nos chamou para amarmos a nós mesmos. Amar a nós mesmos é cuidar, respeitar e ter zelo pela nossa existência. Ser amante de si mesmo é fazer de si um Deus. É fazer de si mesmo a fonte de todas as coisas, de toda a sabedoria e de todo o poder. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nos amarmos, valorizarmos a nossa vida, para através dessa valorização pessoal, valorizarmos também quem está próximo de nós, aquele que vem junto a nós. Bom, mas a segunda pergunta é a pergunta principal, é a pergunta capciosa, é a pergunta da qual Jesus responde com uma parábola. Amo Jesus. Porque quando a questão é difícil, Jesus resolve deixar tudo claro. E ele conta uma historinha. Faz um desenho, apresenta uma apresentação em PowerPoint. Faz de uma maneira bem simples aquilo que parece complicado. O homem quer saber quem é meu próximo. E aí Jesus diz, bom, vou te contar uma história. A história é assim e todo mundo conhece. Vão dois religiosos, um homem, talvez a parábola não seria nem do bom samaritano, talvez a parábola seria do homem que foi machucado, do homem que caiu, porque esse é o indivíduo central da parábola. É uma pessoa que é amparada, é uma pessoa que é ajudada, é uma pessoa que é acolhida. Isso é muito interessante, porque aquele que está lá no chão caído não é acolhido pelas figuras religiosas da cena. Passa um sacerdote, vai ao largo. Passa um levita, vai ao largo. Por que o sacerdote vai ao largo? Por que o levita não para? Provavelmente porque a religião é mais importante que as pessoas. Porque chegar no culto no horário é mais importante do que ajudar uma velhinha que caiu. Porque levar algo para a igreja especificamente, não sei, um objeto, uma coisa, se torna mais importante do que dar atenção às pessoas que precisam de nós. Não sejamos meros religiosos, sejamos adoradores do Pai. Adoremos ao Pai em espírito e em verdade. Aquela cena, acontece uma reviravolta quando aquele homem deitado no chão, roubado e espoliado, vê aproximar-se de si o samaritano. Você já imaginou? Você já imaginou se o samaritano da nossa sociedade se aproximasse de você? Você aceitaria a ajuda de alguém que a sociedade repele? Pense, todos nós carregamos preconceitos, todos nós carregamos nossas discriminações e contra elas temos que lutar todos os dias. Mas você já imaginou o que Jesus está construindo no discurso dele? É dizendo que aquele homem que estava caído no chão, que era um judeu, que fazia uma oração a Deus como todo bom judeu e dava graças ao Senhor, porque não tinha nascido samaritano, estava agora sendo amparado por um samaritano, tocado por um samaritano, ajudado por um samaritano. Essa é a reviravolta, essa é a beleza do Evangelho, essa é a força da adoração a Cristo, é que ela inverte os quadros, é que ela inverte a natureza das cenas. Aquele que é forte está fraco, aquele que é fraco é forte. Aquele que não pode nada é quem faz tudo, e o que tem poder para fazer tudo é o que não consegue fazer coisa alguma. O samaritano vai lá, cuida das feridas, ajuda o mais frágil, trabalha na vida dele. E mais que isso, doa tempo, dinheiro, atenção e coração para a vida daquele que precisa. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus deseja que todo domingo, que toda aula, que durante toda a semana nós dediquemos tempo à adoração ao Pai. Que dominicalmente, quando nós formos à nossa escola bíblica, nós sejamos capazes de cuidar dos mais frágeis. Sabe aquele aluno que lhe dá problema? Sabe aquele educando, aquela menina que quando falta na aula você diz, oh, como ficou maravilhosa a aula. Não faça isso. É dela que Jesus quer que você cuide. É dele que Jesus quer que você ampare. Vá visitá-lo. Vá atrás dele. Trate-o. Cuide-o. O Senhor não chamou você para ser um sacerdote, um levita que vê as pessoas morrendo e lava as mãos e não faz nada. Não! Jesus chamou-nos para sermos daqueles que cuidam e, mais que isso, daqueles que superam os preconceitos, daqueles que superam as visões distorcidas da sociedade
e que acreditamos que o Senhor Deus é poderoso para transformar a vida de todo e qualquer homem. Bom, para finalizarmos a nossa lição, nós trabalharemos então os conceitos de salvação, amor e adoração. E aí é importante você entender dentro da sua lição de que o que Cristo deseja de nós é que nós sejamos adoradores e entendamos a adoração como um movimento pleno, como uma ação plena. Eu não sou adorador apenas no templo. Eu não sou adorador apenas quando estou de joelhos. Enquanto carrego meus instrumentos de trabalho, estou adorando a Deus. Enquanto cuido dos mais frágeis, estou adorando a Deus. Enquanto faço a justiça ocorrer no mundo, estou adorando a Deus. Quando sou um comerciante que cobro o justo preço, quando sou alguém que presta serviço e presta serviço com qualidade, a adoração ao Senhor está sendo feita em minha vida. Aqueles 2 religiosos não ajudaram aquele homem lá machucado no chão. Talvez porque estavam preocupados demais com o culto, com a religião. Aquele samaritano que parou e ajudou aquele homem era o verdadeiro adorador do Pai. A pergunta de Jesus é: quem é o próximo? Quem é o próximo do homem que foi machucado? Quem é aquele que está perto? Quem é o similar? É o hipócrita, legalista, fariseu ou o bondoso, caridoso e atencioso samaritano? O religioso não tem como dizer outra coisa, senão que quem é o próximo do homem é aquele que o salvou. Jesus diz, então, vai, faz do mesmo jeito, segue a vida, toma essa atitude. O evangelho não é apenas uma crença teórica, não é apenas o acesso a um tipo específico de conhecimento. O evangelho que Deus tem declarado a mim e a você para cumprirmos-lo é, na verdade, uma prática, uma vivência. Nós somos o povo do caminho, nós somos o povo que estamos na estrada para construir um mundo, uma sociedade melhor, porque o reino de Deus já está entre nós. Bom, você deve ainda trabalhar no nosso ponto de número 3, o tópico de número 3, a ideia da igreja como um espaço de acolhimento. A igreja não pode ser um espaço de afastamento das pessoas, de acirramento das disputas, de aparecimento das diferenças. A igreja precisa ser o local onde as pessoas são abraçadas, acolhidas, tratadas e feitas pessoas. Não vistas por sua conta bancária, não vistas por sua condição social, mas de fato compreendidas, amparadas e amadas pela graça de Deus derramada em suas vidas. Caro professor, Deus te chamou para fazer com que esta geração de jovens que estão ao seu dispor, sob sua responsabilidade, sejam jovens de uma mentalidade transformada. Como diz Paulo, de uma mentalidade renovada, não acomodada com o mundo, não moldada ao mundo, porque o mundo sim tem muitos preconceitos, tem muitas mentiras, tem muitas dores, muita gente ferida. Deus nos chamou para sermos dos que acolhem. Deus nos chamou para sermos daqueles que colocam no ombro, que param tudo para ajudar as pessoas. Esse é o intuito de Deus. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Por fim, você ainda deve perguntar se eu acho que esse é um bom exercício para ser feito em sua sala de aula. Quem são os samaritanos da nossa sociedade? Faça geral primeiro. Quem são os samaritanos do mundo? Quem são os samaritanos no Brasil? Quem são os samaritanos em nosso estado? Quem são os samaritanos em nossa cidade? Aqui na nossa igreja local? Quem são os excluídos? Quem são as pessoas que a gente não consegue acolher? Quem são aqueles que, apesar de esforçarem-se para continuar na fé, não conseguem, porque nós religiosos não deixamos? Esse é o desafio. O desafio é fazer com que a sua lição deixe de ser uma discussão teórica e passe a ser uma vivência prática, onde seus educandos percebam que eles podem, devem e vão fazer alguma coisa para mudar a comunidade na qual eles estão inseridos. A ideia, caro professor, é enriquecer sua lição, é fazer com que cada vez mais sua prática didática torne-se algo vivo e algo que gere vida. Afinal de contas, esta é a palavra que nós proclamamos, uma palavra de vida. Eu finalizo essa lição lembrando exatamente a você isto. O plano de Deus, a adoração que Jesus veio trazer para nós é uma adoração inclusiva, é uma adoração integral, que deseja contemplar e deseja abarcar
todas as pessoas possíveis, todos aqueles que são carentes e necessitados da glória de Deus. A ideia do Pai para cada um de nós, enquanto seus adoradores, enquanto aqueles que o servem, é compreendermos que a adoração não é algo que me beneficia, não pode ser jamais algo para meu benefício. A adoração é algo contagiante, é algo que se espalha, é o bom cheiro de Cristo, que por onde eu vou fica, e as pessoas percebem que Jesus de Nazaré é aquele que é glorificado através da minha vida. Caro professor, eu tenho certeza que através dessa lição bíblica, algo novo vai acontecer. Se você sentir essa necessidade, se você compreender que esta é uma boa ocasião, ore com seus jovens. Ao final da lição, confesse pecados, confesse omissões, confesse preconceitos e clame ao Senhor para que através da palavra, do esclarecimento, através da graça de Deus, algo novo, bom e diferente possa acontecer em sua igreja, em sua comunidade local, no espaço em que Deus tem te dado para ser um ministro do Evangelho de Cristo, servindo, ministro é o servo, servindo aqueles que amam a Jesus de Nazaré. Até a próxima. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.